Paz do Senhor, igreja. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou casado com a mulher mais linda dessa igreja, que está bem ali, a Coach G. E nós estamos trabalhando com os adolescentes há um pouco mais de um ano. E estamos muito felizes com esse ministério que Deus colocou na nossa vida. Deus tem feito ali grandes coisas com os adolescentes. Tem sido realmente, assim, milagre, sabe? Então, o tema do nosso congresso é Wake Up. Acho que vocês viram, os adolescentes estão usando o hoodie, a camiseta. Então, o que significa Wake Up? Wake Up significa acordar, né? Que a gente esteja acordado, despertar. Eu vou estar lendo com vocês o versículo do nosso ministério, do nosso congresso, lá em Romanos 13, versículo 11. A minha versão é a NVT. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Esse versículo é o do nosso congresso, mas eu vou estar dando continuidade aqui. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado todas as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Então, assim, essa parte aqui em Romanos é muito forte, porque leva diretamente para as coisas que devemos fazer. E Paulo, ele estava escrevendo a carta a Romanos, que eram os cristãos em Roma, que estavam lá, e ele mandou a carta antes dele ir para Roma pregar. Então, como o nosso tema é Wake Up, e eu quero trazer para vocês uma outra perspectiva, que vai estar lá em Números, a gente vai estar lendo Números. Eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre Josué e Caleb. Porque quando me foi passado para estar pregando, eu pensei, quem que eu posso estar pregando? Eu pensei em Josué e Caleb. Como todos sabem a história de Josué e Caleb, eles foram dois espias que Moisés levantou para estar espiando a terra prometida. Mas um pouco antes de eu chegar em Josué e Caleb, eu quero explicar um pouco antes da trajetória, daquele momento ali que Moisés escolheu eles dois. Então, todos conhecem a história de Moisés. Moisés foi levantado para tirar o povo, os judeus, do Egito. Então, ele foi lá, Deus foi com o braço forte e mandou as 10 pragas para o Egito. Nisso, tirou o povo de Israel do Egito. Então, até aí, o povo de Israel, os judeus, eles já viram 10 milagres. Porque naquela época, os milagres eram, assim, muito da hora, tá ligado? Então, o povo viu aquelas 10 coisas acontecerem para tirar eles do Egito. Só que o povo, eles estavam dormindo o tempo todo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando eles saíram do Egito? O mar. O mar foi a primeira obstáculo. E o que Deus fez? Moisés bateu o cajado, o mar abriu. Mais um milagre. Temos 11 milagres. E aí, o povo vai caminhando, o povo começa a reclamar, o sol está muito quente, deserto. O que o Senhor vai fazer? Deus manda a nuvem. Vou proteger meu povo aqui de manhã. Todo mundo na sombra. Imagina, milhares de pessoas caminhando no deserto e uma nuvem acompanhando eles. Isso é um milagre. Chega na noite, nossa, que frio. E agora? Deus manda uma coluna de fogo. Uau, imagina uma coluna de fogo. Esquentar todo mundo. Nós não estamos falando de 10 pessoas, 15. Nós estamos falando de uma multidão. Eram milhares de pessoas. Beleza. Olha o tanto de milagre que esse povo está vendo. Tá bom. Estamos com fome. O que agora? Lá nós não passava fome no Egito. Deus fez o quê? Choveu o pão do céu. O maná, todo dia de manhã, vamos dizer, 7 horas, caía do céu, para o povo comer. E o povo começou a se acostumar com aquilo ali. Não, milagre aqui, milagre ali.
Ah, de boa. Beleza. Aí, estamos com sede, Moisés, e agora? Moisés, bate na pedra. Água saindo da pedra. E tudo bem, vamos lá. Agora eu quero chegar no ponto aqui de Josué e Caleb. Eles estavam, aquela multidão, à porta de entrar na terra prometida. Moisés se levanta para Josué e Caleb e fala, não para eles, para as tribos, e pega um de cada, e manda 12 para espiar a terra. Vou levantar 12 aqui para espiar, entre eles estava Josué e Caleb. E a gente vai ler lá em Números 13, 27. Gente, eu vou estar lendo bastante Bíblia, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então, 27. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Então, aqui, Moisés mandou eles para a terra prometida. Eles passaram 40 dias espiando a terra, vendo o que tinha bom, o que tinha ruim, quem era o povo que morava lá. E eles voltaram com o relatório. Entramos na terra da qual você nos enviou. E, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até que os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas e jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e do Vale do Jordão. Nisso, eles já estavam querendo botar dificuldade. Descendentes de Enaque. Enaque era gigante. Dificuldade. E começou a falar dos inimigos. Porém, no 30, Caleb fala, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Então, vocês percebem que no meio daquela multidão, no meio dos 12, Caleb aqui, então, estava acordado. Ele estava acordado espiritualmente, porque ele sabia dos milagres que Deus fez no passado. Ele estava vivendo aqueles milagres, entendeu? Aí vamos lá. Mas os outros homens, no 31, que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes e descendentes de Enaque perto deles. Nós sentimos como garfanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então, assim, parece que o povo, os 10 ali, se esqueceram das coisas que aconteceu. Gente, o mar fechou e matou o exército egípcio todo. Egito, naquela época, era os Estados Unidos da época. Imagina hoje, os Estados Unidos é essa potência mundial, todo mundo tem medo aí, fechou o mar, matou tudo lá. Então, tipo assim, parece que eles não... Gente, olha esse Deus que está com vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? O povo estava dormindo. E aí o povo se rebela, no 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está levando para a terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e vamos voltar para o Egito. Gente, olha que povo que estava dormindo. Eu vejo assim, você ver milagre não é sinônimo de estar acordado. Então, imagina, o povo todo estava dormindo. O povo estava dormindo. Espiritualmente falando. Porque eles viram os milagres, eles viram as coisas acontecerem e estavam ali. Não, que não sei o que, vamos voltar, não dá. Não acreditavam em Deus. No 5, Moisés e Arão se curvam com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra diante de nós. Eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí, eles estavam acordados, certo? No próximo versículo,
Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então, assim, gente, você está acordado não quer dizer que não haverá diversidades. Porque imagina a situação, imagina vocês estão lá no deserto, e toda a comunidade agora, só porque tinha 2 acordados entre eles, não, vão apedrejar ele. Por quê? Porque o que ele está falando é contra o que todo mundo pensa. Eles estavam indo contra todo mundo. Eles estavam acordados e o povo não estava. Não, vamos apedrejar ele, vamos calar ele. Então, gente, não vai ser fácil. Aqui já mostra que a trajetória a Cristo não é fácil. Não quer dizer que você vai ver milagres, que vai vir para a igreja, vai ver milagre aqui, milagre lá, e quer dizer que você esteja acordado. Isso não quer dizer que você está acordado. Entendeu? Então, o que vai acontecer aqui para frente é Deus se enfurece com o povo, como ele já tinha se enfurecido outras vezes, e ele fala, não, cansei, vou matar geral, vou aniquilar todo mundo, Moisés e Arão, vou fazer de vocês uma descendência muito maior. E aí Moisés, muito sábio, ele intercede pelo povo, ele fala, Senhor, imagina o que os egípcios pensaram da gente. Nossa, olha o Deus deles, que Deus ruim, tirou eles do Egito para matar no deserto. Então Moisés conseguiu convencer a Deus de não matar o povo, porque Deus ia aniquilar geral. Aí Deus fala para eles, ok, então, não vou matar todo mundo não, eu vou... Só que é o seguinte, todo o povo ali, eles não vão herdar a terra, eles não vão entrar na terra. Os únicos que entrarão serão Josué e Calebe, que eles estavam acordados, e os descendentes de todo o povo. Vocês ficarão rodando no deserto durante 40 anos, como todo mundo já sabe. Ficaram rodando, até todo mundo morrer para eles conseguirem entrar. Então, mais um ponto que eu vejo em Josué e Calebe. Imagina para Josué e Calebe nessa situação. Todo mundo contra eles. Queria apedrejar eles. Aí agora Moisés chega para o povo e fala, ó, vocês vão tudo morrer, ninguém vai entrar mais. Só Josué e Calebe que vai entrar na terra agora. Só os seus filhos, que vocês falaram que seus filhos iam ser escravos, agora não mais. Vocês vão rodar aqui, vão morrer e eles vão entrar. E Josué e Calebe, que viveu na terra prometida durante 40 dias, tiveram que esperar 40 anos para estar desfrutando daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, assim, não vai ser de hoje para amanhã que as coisas vão acontecer. Mesmo que você tenha experimentado as coisas que Deus tem para você, não quer dizer que as coisas vão mudar. E Josué e Calebe, durante esses 40 anos, será se eles continuaram acordados? Ou será se eles dormiram? Ah, não, foi com a multidão e dormiram também. Eles continuaram perseverando. Eles continuaram firmes no Senhor. Então, lá no 14, no versículo 38, é onde fala, né? Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviverão. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No 40. No dia seguinte, levantaram-se cedo, subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Gente, olha que povo louco. Olha que povo louco. Eles falaram que não dá certo, reclamaram, resmungaram. Deus falou que ia matar, Deus, não, tá bom, não vou matar mais. Aí no outro dia, não foi uma semana, no outro dia, no dia seguinte, no 40, no dia seguinte, o povo parece que esqueceu de tudo. Não, vamos lá, vai dar certo, vamos entrar, vamos lá. Aí, Moisés no 41. Moisés, porém, disse, por que desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não está com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e os cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Então, assim, que a gente não abandone o Senhor, que a gente esteja firme no Senhor, mesmo que demore 40 anos, como demorou para Josué e Calebe, gente. E Josué e Calebe chegou a experimentar as coisas da terra prometida. Ele chegou aí, ele chegou a ver, chegou a viver durante 40 dias. E nisso eles tiveram que esperar 40 anos. E esse é um dos pontos que foi assim, que eu estava estudando e estava tentando trazer para vocês, de 2 pessoas que estavam acordadas no meio de uma multidão. Eu não estou falando de você estar acordado na sua escola, 10 na minha sala, 15, 20 pessoas. Eu estou falando na multidão, no seu trabalho, talvez.
É numa multidão, gente. Numa multidão onde o povo queria apedrejar ele. Ah, não, porque ele pensa diferente de mim, mata. E assim, os dias que a gente está vivendo hoje, Jesus está voltando. E a nossa conferência é justamente para isso. Wake up. Wake up. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Se vocês acompanham um pouco das notícias, vocês vêem na China. O governo chinês começou a caçar os cristãos novamente. Então, assim, o circo está fechando. As notícias de guerra. Ah, rumores de guerra aqui. Ah, rumores de paz. Gente, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Foquem no que é certo, foquem em Cristo. E eu quero dar mais um exemplo para vocês, agora no Novo Testamento, que vai ser lá em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, para mim dar dando outro contexto para vocês. Então, o contexto de Josué e Caleb foi: não durmam, ver milagre não é sinônimo de estar acordado espiritualmente, lembrem-se disso, e não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque eles foram contra todos, foram contra o povo, e mesmo assim permaneceram na fé. Então vamos ler lá Mateus 25, é a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegarão suas lamparinas e sairão para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras tiveram o bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelos gritos: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas com ele no banquete, entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem nem o dia e nem a hora. Então, assim, essa é uma parábola que Jesus deu, que ela é bem forte, porque quem são as virgens nesse contexto aqui? As virgens somos nós. As virgens somos nós que cremos em Jesus, que cremos que Ele é o Salvador. E o que são as lâmpadas, as lâmpadas que elas estavam segurando, as lamparinas no caso? É a vida de fé. E o óleo? O que seria o óleo? O óleo é o Espírito Santo, é a intimidade com Deus, é a vida espiritual verdadeira. Então, assim, quando as outras virgens pediram: nos dê um pouco de óleo, já era tarde, porque o óleo é algo que não se empresta. Você não empresta o Espírito Santo. Se você estiver dormindo, não tem problema, contanto que você esteja acordado espiritualmente. Porque aqui mostra, elas estavam dormindo e o noivo chegou. Porém, as sensatas tinham óleo suficiente. E o óleo aqui, como eu falei, não quer dizer que era um óleo, era só um termo que Jesus usou. Era o Espírito Santo. Elas tinham intimidade. Elas chegavam em casa, no quarto, fechavam a porta e iam conversar com Deus. Elas oravam, elas buscavam a Jesus, buscavam a palavra do Senhor. As insensatas fingiam, estavam gritando na igreja: aleluia, glória a Deus, mas não estavam cheias do Espírito Santo. É como o pastor Diego falou no primeiro culto: Satanás não quer ver a igreja vazia, ele quer ver a igreja cheia. Mas ele quer ver a igreja cheia de pessoas vazias, de pessoas que não estão buscando a Deus, que não estão no íntimo, no secreto. Porque é fácil você vir aqui, pular, gritar, entendeu? Ah, glória a Deus. Mas na sua casa você tem orado? Você tem buscado? Você tem lido a palavra do Senhor? Então, assim, essa parábola, ela é muito, assim, é muito forte. É muito forte. E como o nosso congresso é Wake Up, foi mais uma das coisas que eu vi assim, eu falei: não, eu vou ter que adicionar isso aqui, eu vou ter que fazer uma transição lá de Josué e Caleb, milhares de anos atrás, para poder trazer isso aqui já mais no Novo Testamento. E você vê que o Novo Testamento é quase todo falando da volta de Cristo, para a gente estar acordado, para a gente estar desperto, não estarmos dormindo.
Uma coisa que é interessante é o ponto de Jesus que ele demorou, né? Mas que a demora revelou quem realmente estava preparado. Não quer dizer que, não, Jesus está voltando e você não vai estar preparado. Lembra de Caleb, que teve que ficar 40 anos para poder entrar na Terra Prometida? É a mesma coisa. Se Jesus demorar mais 40 anos para voltar, quer dizer que você vai se esfriar na fé? Não, ele vai demorar, eu não vou. Gente, Jesus não tem hora, ele pode voltar daqui a pouco. E vocês vão estar preparados? É forte. E mais uma. Vamos lá para Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses 5. Que é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Vamos lá. 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre como e tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá. Tão repentinamente como se iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. Então, assim, é mais um tapa, né? Porque só nesses, são quantos versículos que eu li? 8. Só nesses 8 versículos ele fala: Jesus virá como um ladrão à noite, será como dores de parto, não durmam como os outros. Então aqui, ele fala, num pequeno coisa ele já fala três pontos ali que, tipo assim, acordem. E quando eu falo, gente, para wake up, para acordar, não é para você passar a noite acordado. Não, vai que Jesus volta, eu vou ficar aqui acordado aqui. Não é isso, gente, é estar acordado espiritualmente. Acordado espiritualmente. Estar focado em Cristo, fazer propósitos, fazer jejuns, entendeu? Ninguém precisa ficar sabendo da sua intimidade com Cristo. Ninguém precisa ficar sabendo. Entendeu? Fazer o 3x3, vir aqui de madrugada, fazer na sua casa, não consigo ir, eu moro muito longe. Quando eu morava perto, eu até vinha, mas às vezes eu faço em casa. Eu acordo, estou fazendo em casa, não estou aqui, mas estamos em comunhão. Porque Cristo, gente, é isso, ele pode chegar a qualquer hora. E a gente nunca sabe a hora. A gente tem que estar preparado. E o mundo está querendo agarrar a gente. O mundo está querendo distrair a gente. No primeiro culto foi pregado que a gente está disperso. Que o que Satanás está fazendo com a gente? Está tirando o nosso tempo, está distraindo. A gente fica lá no TikTok, no Instagram, nos negócios, e estamos esquecendo das coisas que são de verdade, das coisas de Cristo. Então, o que eu queria falar com vocês é isso. Que vocês estejam mais próximos de Cristo. E eu vou falar com vocês que para estar aqui em cima é difícil. Eu falo não difícil porque eu sou bem extrovertido, eu venho, falo, não tenho problema nenhum com o microfone. Mas eu falo espiritualmente. Desde o dia que o pastor falou para mim, tá pregando aqui, a gente tem vivido em casa uma batalha espiritual assim, enorme. E pregar para a igreja é diferente de pregar para os adolescentes lá embaixo. Porque lá eu falo mais do jeito deles, eu tento agradar mais, falar de um jeito mais simples, não dar tanto tapa, né? A gente tem que ser mais de boa. Mas para subir aqui, você tem que estar preparado. E eu não falo preparado assim, eu treinei nisso. Não é. É preparado espiritualmente, é estar em comunhão, porque eu sei que quem sobe aqui está transmitindo o que vive. E se eu não estivesse vivendo uma vida em comunhão com Cristo, eu não estava aqui. E a gente lutou bastante essas semanas. Porque foi lutando no trabalho, em casa. Mas eu estou aqui para trazer para vocês essa palavra. E eu vou te falar, eu podia ter desistido. Mas igual eu falo, não é pela questão do microfone. Não é por subir aqui, eu subo aqui de boa. A gente está aqui para isso, eu estou aqui para servir.
Mas o espiritual, gente, é mais real que esse mundo, cara. É coisas assim que eu vou te falar. E só minha esposa sabe, só ela sabe a luta que foi. E parou na sexta-feira. Sexta-feira que deu uma trégua e a gente conseguiu respirar. E eu até conversei com o pastor Diego, ele estava orando pela gente, ele orou. E assim, eu sou muito grato à vida dos pastores dessa igreja. Vocês deem valor nos pastores, porque subir aqui não é fácil, espiritualmente falando, não é fácil. Os pastores têm que estar preparados. Os pastores têm que estar, assim, ó, focados. Porque o mundo lá fora tá uma loucura. É difícil, é difícil. É isso. Pastor, para você. Senão eu vou chorar mais aqui, eu não quero chorar, não. Amém. Como o Rafa falou, né, tipo assim, a gente não pode subir aqui e ter um discurso que a gente não vive, porque daí é hipocrisia. As palmas do templo, elas são boas, mas se a gente não está vivendo o que a gente está pregando, aos olhos do Senhor, elas são apenas palavras. Eu posso falar pelo Rafa, pela G, tem sido uma benção estar acompanhando eles, tem sido uma benção estar podendo ensinar e aprender, mas o que a gente não pode ensinar é o amor genuíno. Isso ele já tem já. Eles se preocupam com os prospects, se preocupam com a igreja. Então, Rafa e a G são um exemplo para a gente, para essa igreja. Muito obrigado, mano, pela sua coragem, seu exemplo. Muito obrigado por você acordar todo dia e escolher Jesus na sua vida. Amo você, tá? Parabéns pela palavra.